Bom dia, gente. Falou esse monte de coisa, não precisava de tudo. A coisa mais importante, eu sou professora do curso de pedagogia. Essa é a coisa mais importante, coisa que, enfim, é a minha função principal dentro da universidade, é isso que a sociedade espera de mim, espera da universidade, a formação de professoras e professores, especialmente as que atuam nos ciclos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, e que me deu o prazer de ser professora de vários dos professores de vocês. Então, isso é uma coisa do que eu me orgulho muito. Bom, então, vamos começar essa conversa. Né? Eu perguntei para a Kirleis, que foi me orientando, né? Qual era o público, e ela foi, então, descrevendo vários grupos, mas ó, vai ter um grande grupo que são professoras e professores da educação básica. Então vou ficar muito à vontade, né, porque é o grupo com quem eu trabalho mais frequentemente. Então, né, vamos começar. Quem vai pilotar para mim? Sei? Então, vamos lá. Então, né, gente, primeiramente, isso mesmo que vocês pensaram, né? Porque, não só porque é isso mesmo, né? Mas porque hoje nós vamos fazer uma conversa conceitual. E quando a gente trabalha com conceitos de maneira comprometida, não pode ter golpe, né? Nós temos que trabalhar, então, vamos lá. Queria dizer, eu até prestei atenção no anúncio aqui, eu acrescentei primeiro um A no título que eles me propuseram, que era a escola e as possibilidades educativas para o ensino e aprendizagem da matemática. Acrescentei esse, não foi erro de quem me mandou, nem muito menos dela falando aqui. Era isso mesmo, e eu sei o que isso quer dizer. É porque está pensando o processo ensino-aprendizagem como um processo só. Eu tenho um pouco de, digamos, pudor de dizer isso. A gente que está na escola sabe que nem sempre essas duas coisas vêm casadas. Então, meu primeiro movimento foi de colocar um A ali. Mas depois o meu segundo movimento foi de tirar os artigos do ensino e da aprendizagem e tirar também o artigo da matemática. Tá? De modo, isso parece que é um detalhe da escrita, mas não é. Né? Porque eu não sei se a gente tem condição de definir o que é o ensino, a aprendizagem, e muito menos que é uma única matemática que é aprendida e ensinada na escola e fora dela. Tá? Então, eu achei que é melhor a gente trabalhar sem nenhum desses artigos. Mas vamos pensar, claro, quando te convido para uma coisa, tem um título e eu, então, o que se espera com esse título? Então, vamos primeiro dizer, para a gente trabalhar sem golpe, né, é bom que a gente estabeleça o que é que a gente está entendendo e de que perspectiva a gente vai falar. Então, primeira coisa, eu vou pensar a escola aqui nessa conversa que nós vamos ter como uma agência privilegiada de letramento. Existem outras, mas a escola, sem dúvida, é uma agência privilegiada de letramento. E essa expressão ensino e aprendizagem de matemática, eu vou abordar utilizando um outro conceito, que é menos famoso que o letramento, por favor, que, pode ir? Desculpa, que é numeramento. Tá? Então, nós vamos começar. Está vendo que nós estamos começando aqui a mexer com alguns conceitos. Ontem, a Gislene, pode ser? Eu me esqueci o nome, que fez uma pergunta para o Cury, e eu fiquei pensando nessa pergunta a noite inteira, que é qual é essa relação da academia com a escola. Assim, um programa de pós-graduação em educação tem que estar sempre pensando nisso. Né? A escola é que nos inspira e nos demanda a produção de conceitos que só fazem sentido para ajudar a gente a entender e a fomentar práticas na escola. Né? Então, eu vou fazer um serviço que é um serviço da academia, que é trabalhar com conceitos. Né? Mas esses conceitos só fazem sentido
se eles são inspirados e demandados para a escola. Tá? E é isso que eu vou tentar trabalhar aqui hoje, mostrando como esses conceitos podem nos ajudar a pensar aquilo que a gente faz e a, digamos assim, resgatar a complexidade do nosso trabalho na sala de aula. Porque isso talvez seja um dos problemas da nossa profissão, que parece que ela não tem mistério. E um pouco do trabalho que nós temos que fazer, ou talvez boa parte do trabalho que nós temos que fazer como estudiosos da educação, é mostrar que esse é um campo com seus mistérios. E esses mistérios precisam ser, a gente precisa refletir sobre eles para que a gente possa fazer melhor nosso trabalho. Tá? Então, só voltando ali, eu vou pensar numeramento como dimensão do letramento. Então, é essa coisa que nós vamos conversar aqui hoje. Então, vejam que acabou que a gente foi aparecendo letramento, que é um conceito mais conhecido. Eu trouxe mais outro, que é o numeramento, menos famoso. E eles necessariamente nos remetem a alguns outros conceitos, né? Porque eles são conceitos relacionais, então, o conceito de alfabetização, um outro um pouco menos famoso, que é o de alfabetismo, embora a sua negativa seja conhecida, que é o analfabetismo. Aí, alfabetismo funcional, e nesse bojo vai aparecer a alfabetização matemática, alfabetismo matemático, enfim. Para começar, eu vou convidar vocês a, em vez de ler esse poema, conhecem esse poema? A faixa etária de vocês talvez não permita isso. Esse poema, mais um, por favor. Esse poema chama As Andorinhas de Antônio Nobre. Né? Não, volta. Ele é um poema do Cassiano Ricardo, que é um poeta concretista, né? E que foi musicado pelo João Ricardo, que é um dos músicos do Secos e Molhados. Agora denunciei. A pessoa começou lá falando, ela formou em matemática em 1983. Eu falei, meu Deus do céu, eu precisava dessa informação. Né? Então, tá bom. Mas, então, volta lá, porque o pessoal, ao invés de ler esse poema, nós vamos cantar ele. Combinados? Alguém conhece? Muito bem, graças a Deus. Então, vamos tentar. Eu vou tirar um tom aqui, se não for o nosso, a gente tenta outro, tá bom? É assim. Nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Tá? Só isso. Vamos tentar? Nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Ficou grave. Vou subir um. Acho que vou subir nos fios tensos. Muito bem. Agora, bom, eu canto com meus alunos da pedagogia. O combinado é a gente cantar uma música que seja boa de cantar. Então, essa é boa, a tessitura dela é pequena, então não tem nota mais grave, a mais alta, não vai. Faz tempo todo mundo canta. Mas essa daqui, então, geralmente não tem nada a ver a letra, mas essa daqui eu traí, essa aqui tem a ver a letra. Por que quer dizer isso? Nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas gritam. E que é os fios tensos da pauta de metal? De energia elétrica. Agora sim, vamos lá, né? Os fios de energia elétrica
E aí ele está comparando isso com o quê? Dá mais um aí para nós. Com a pauta, né? Olha lá, fica parecendo que elas são aquelas bolinhas e tal. E na pauta tem esse negócio aqui, que é a clave. Tá? Essa aqui. E a que serve esse trem aqui nessa pauta? É porque, para a gente saber que nota que é, depende da altura. Tá? Mas para a gente estabelecer como é que eu vou ler essa altura, eu preciso de uma clave. Então, essa clave aqui, o desenho dela começa pela segunda linha, significa que aqui é o Sol. Então, isso aqui é o Sol, aqui é o Lá, aqui é o Si, aqui é o Dó, aqui é o Ré, aqui é o Mi. Aí aqui, então, por causa dessa clave aqui, eu sei que isso aqui é um Mi. Tá? Bom, se fosse uma clave de Fá, a gente leria de outro jeito. Se fosse uma clave de Dó, a gente leria de outro jeito. O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Porque nós vamos pensar, e aí a manha do poeta é bacana, porque ele diz assim, as andorinhas gritam. Porque se a gente não tiver uma chave de leitura para o canto delas, são só gritos. Né? Mas um ornitólogo vira e fala assim, isso é um canto de acasalamento, é um canto de não sei o quê, porque ele tem uma chave de leitura. E é isso que fazem os conceitos. Né? O conceito não existe. O conceito é uma chave de leitura. Tá? Então, eu não vou dizer que letramento é isso, o numeramento é aquilo. Eu vou usar esses conceitos para interpretar o que acontece na sala de aula e o que a sala de aula está me demandando. Então, os conceitos são uma chave de leitura. Então, vamos lá. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou começar, então, com esses conceitos mais conhecidos, que é o de alfabetização e letramento. E alfabetismo, eu sei que eu posso estar aqui, né, sendo para o nosso ligado, mas é só para eu entabular minha conversa para eu falar de numeramento, tá bom? Então, vocês me desculpem. E ao invés, então, de eu falar teoricamente, eu vou contar em causa como boa mineira que somos, né? Então, esse caso é caso familiar, família de professora dose, né? Primeira caso de sala de aula. Esse caso com a minha prima, filha da minha tia caçula, então ela é bem mais nova do que a gente, né? Assim, eu já estava na faculdade, e a Bila e o Bilu, meus primos caçulas, o Bilu com 7 anos, então primeira série, né? Porque quando eu estava na faculdade já estava batizando, né? E a Bila no segundo período. E o Bilu tinha aprendendo a ler aquela gracinha, então lê aqui, Bilu lendo aquela coisa. E de repente, então, a Bila pegou o jornal, botou o dedinho no título do jornal e começou. Estado de Minas. Gente, o que a Bila está lendo? Aí, na época da implantação do supermercado Pão de Açúcar em Belo Horizonte, o senhor era aquele elefantinho, Jumbo, né? O supermercado Jumbo, e aí ela viu a logo na propaganda, no jornal mesmo, botou o dedinho lá onde estava escrito Jumbo e leu Jumbo. Gente, era início de ano, assim, voltando, passando férias do Espírito Santo, mas eu fiz o Espírito Santo contar, mas eu disse que a questão já era saber qual é a nossa dinâmica. E visito, então, passeio turístico, visitar a fábrica da Garoto. E estava eu com uma camiseta que eu tinha adquirido nessa visita à fábrica da Garoto, com essa a camiseta amarela com essa logo vermelho aqui, Garoto. A Bila botou o dedinho na minha blusa e falou, bom. Bom, claro, na época, esse caso ficou na crônica familiar e tal, né? Hoje a Bila hoje é enfermeira e tal, mas enfim. Mas eu queria pensar nesse caso, não pelo o que a Bila não sabe, mas pelo que ela sabe.
porque eu acho que é um exercício que nós temos sempre que fazer como educadoras e educadores, né? Então, o que sabe a Bila? Do ponto de vista da alfabetização, pensando a alfabetização no sentido estrito, né, da apropriação do sistema alfabético, a Bila sabe muitas coisas. Bila sabia diferenciar letra de outra coisa, porque ela não botou o dedo em um lugar e outro em ela, botou os dedos nas letras. A Bila sabia que a escritora nossa é da esquerda para a direita, porque ela ia com o dedinho direitinho assim. A Bila sabe silabar, porque ela falou estado, claro, ela aprendeu isso vendo o irmão, mas ela sabe. Ela sabe até uma coisa sofisticada, que embora a gente transforme em sons aquilo que está escrito, não é necessariamente do jeito que está escrito que a gente lê. Só no exercício daquela primeira leitura que se faz isso, mas ela sabe muito bem que o jornal chama estado de linhas. E na hora dela simular a leitura, ela fez estado de linhas. A Bila sabe mais. Além dessa parte técnica da leitura, a Bila sabe coisas também sobre os gêneros textuais que ela lê. Porque ela sabia muito bem aonde deveria estar o título do jornal. Porque ela não botou o dedo em outro lugar do jornal, ela foi lá no título, claro. Isso é óbvio. É óbvio para nós que conhecemos esse gênero, né? E ela, por conviver numa família letrada, intuiu que o negócio chama Estado de Minas, esse negócio deve estar em destaque, né? E vem igual todo dia, né? Então, ela conhece coisas do gênero, primeira página do jornal, que já não é uma coisa só técnica, e tem uma marca social, sociocultural. Isso nós estamos dizendo sobre o campo do alfabetismo, que tem uma marca sociocultural, mas ainda nós estamos pensando na habilidade individual, né? A Bila sabe coisas sobre o gênero lobo. A lobo provavelmente vai veicular o nome da marca. Jumbo, ela leu bombom, ela não fez a diferença. Como bombom, outro ali, né? Mas ela sabe como é que funciona esse negócio logotipo. Então, ela tem conhecimentos do campo da leitura que são habilidades culturais um pouco mais sofisticadas, que não são só técnicas, que você aprende do seu conhecimento dos gêneros textuais também. Nós estamos aqui associando isso à ideia de alfabetismo. Mas a Bila sabe muito mais ainda. Talvez a coisa mais impactante dessa sua apropriação das práticas de leitura e escrita sociais, ela sabe o valor que a leitura tem, pelo menos naquele âmbito familiar. Porque ela conseguiu mudar a dinâmica da cena que estava toda voltada para o irmão e atraído para ela, fazendo o mise-en-scène todo, né? Porque ela podia ter feito estado de medo. Porque ela sabe que o acesso à leitura demarca um importante naquela cultura familiar. Então ela sabe o poder que tem a leitura e o que demarca saber ler e não saber ler naquela cultura familiar. Isso é do âmbito do que nós chamamos de letramento. Agora, o que eu queria, ao trazer de casa, é não só demarcar essas dimensões, mas mostrar que elas convivem. Não dá. Mesmo que eu faça um exercício puramente técnico de alfabetização,
existe uma prática social e uma série de valores que estão associados àquela atividade. É tudo prática de leitura. Eu estou tentando mostrar que tem dimensões, não para a gente isolar, nem para a gente hierarquizar, mas para a gente prestar atenção que todas elas precisam ser contempladas, que todas elas existem ali no fenômeno, na prática da leitura. Bom, agora, então, a gente fala de uma coisa, trololó todo. Então tá bom. Então nós estamos falando de alfabetização. É preciso um combinado. Né? A abordagem conceitual é um combinado. Isso não pode ser golpe. É um combinado. Então nós vamos combinar aqui que nós vamos falar desses termos, né? Alfabetização, alfabetismo e letramento, né? Com essa perspectiva, para a gente poder identificar essas dimensões das práticas de leitura. Lembrando que a gente vive numa sociedade, que isso é tão importante, a gente vive numa sociedade de raciocínio. Né? A leitura e a escrita, eles estão em uma certa centralidade nas práticas sociais, socialmente valorizadas. Né? E a escola tem uma responsabilidade de trazer instrumentos, modos de lidar com essa sociedade que permite o sujeito a viver bem nela, seja para se adequar às suas demandas, seja para transformar essas demandas, seja para fazer críticas, propor outras, né, práticas dentro dessa sociedade. Né? Então, assim, não é só uma coisa de adequação, é também a gente instrumentalizar para a transformação. Agora vejam os textos que circulam nessa nossa sociedade. Eu li alguns aí, vocês estão reconhecendo esses textos aí, mas nós vamos olhar isso com calma dessa vez. Há uma grande diversidade de textos que circulam nessa sociedade e esses textos revelam o modo como a gente vê o mundo, o modo como a gente descreve, o modo como a gente lida com o mundo. Então vamos olhar com calma alguns desses textos. Vamos lá. O que é isso, gente? Panfleto de supermercado, na parte de ofertas. Como vocês sabem que isso são ofertas? Uma organização, tá? Pela cor vermelha. O que está escrito nesses retângulos vermelhos aqui? Como você sabe que isso é preço? Mas, o número com vírgula aparece em uma porção de coisas, né? O R cifrão só aparece naquele negócio lá do 99, os outros não. Mas vocês depreendem que esses números aí só podem ser isso, né? Porque vocês conhecem os números. Vocês sabem ler os números, mas vocês sabem que esses números nesse lugar significa isso, né? Não basta você saber ler números decimais. Tem que saber ler números decimais nesse contexto. Né? O que vocês estão achando desses preços? Baratíssimo? Você acha que eu mexi aí? Fiz um Photoshop aí? Na hora que vocês dizem lá, é porque é antigo. Primeiro, vocês sabem ler, né? Que coloca aqui. E vocês sabem que existe uma coisa que é inflação. Né? Porque senão, se a gente vivesse num lugar que não tem inflação, eu falei, não, tem uma coisa estranha, porque os preços seriam iguais. Mas como você sabe que existe inflação, a gente já naturalizou isso, porque é 2012, então está razoável, é isso mesmo e tal. Deixa eu perguntar, vocês estão enxergando o que está escrito aqui? Não, pois é, embaixo, tem uma manchinha aqui. Mas o que é que está escrito? Aqui. Vocês não têm dúvida. Aqui tá, e aqui? Está escrito quilo? Unidade. Vocês nem leram, vocês estão lendo igual a Bila leu o bombom. Não é? É exatamente a mesma técnica de leitura. Vocês imaginam o que vocês têm uma prática social que permitem vocês, mesmo não enxergando o que está escrito ali, ler o que está escrito ali. Porque você sabe que linguiça se compra em supermercado, se compra, enfim, tem vários conhecimentos aí.
não só de comprar linguiça, mas comprar linguiça em supermercado, né? Se compra ao quilo. E de comprar a caixa de sabão em pó no supermercado, se compra a unidade, né? Que tem prazo de validade nas promoções, né? Que é uma coisa para nos avisar, mas principalmente para proteger o vendedor, né? Então, na hora que vocês viram os preços, vocês viram, não, mas tá bom ali, ó, porque vocês conhecem esse texto, esse tipo de texto, sabe que essas informações estão lá, então a gente busca essas informações. Eu nem vou falar lá sobre a promoção, não, porque eu estou com um pouco de medo da hora, vamos tocar, vamos ver outro texto. Isso daí, uma conta de luz. Conta de luz é um negócio, agora ela mudou, né? Agora, aqui já é o do leiturista, aquele que o leiturista mesmo já entrega para você, assim. Pois é, mas quando ela vinha assim, ela tem, mesmo essa do leiturista, ela tem muitas informações. Mas, claro, tem duas informações em destaque. A data de vencimento e o valor a pagar, né? É o que a gente olha primeiro, mas é também o que o fornecedor quer que você veja, né? Se você não entender o resto, tudo bem, o resto eu te informo porque eu tenho obrigação de informar. Mas isso daqui eu quero que você entenda, que ela vence nesse dia e ela é esse valor, né? Agora, tem muitas outras informações que são relevantes. Por exemplo, aquela casa ali tem um mês que desequilibra. Alguma coisa aconteceu. É o mês de janeiro, isso não dá dando para vocês verem, é o mês de janeiro, né, gente? Meninos em casa, férias, ventilador ligado, televisão ligada o dia inteiro, geladeira que toda hora abre porta, né? Então, isso não está escrito na conta, mas nós estamos dependendo da prática social. Então, você tem uma leitura de gráfico, né, ali, que está nos fazendo refletir sobre uma prática social que é consumo de energia na nossa casa. Toca lá, mais uma. O que é isso, essa foto aí? A margem seca. Para que serve essa régua? Medir o nível da água. Tá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. A que serve esta régua nesta foto? Mostrar a gravidade que este lugar esteve, conta uma história, esse lugar, não é? Porque você podia falar, se não tivesse essa coisa, você podia falar assim, nossa, esse lugar é tão seco, mas o que a régua está dizendo, não, esse lugar está seco, já teve água, tanto é que tem uma régua para medir nível, né? Então, essa régua faz parte da retórica dessa foto. O fotógrafo não fez isso aleatoriamente, ele fez isso de propósito, né? Ele pega uma prática social de medida, que ele espera que o seu leitor conheça, para dar mais dramaticidade. Ele vai mostrar a gravidade, dar dramaticidade. É um argumento retórico, que só funciona porque o leitor sabe como funciona a que serve aquela régua na beira do rio. Na verdade, no leito do rio, né? Agora é beira porque está seco, né? Então, tem uma coisa que é a técnica de ler a régua e outra coisa de qual é o papel retórico de ler dessa régua nessa foto, né? Vamos lá? Bom, esse daí é uma festa. Esse daí é uma festa. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou chamar assim. É uma festa, é um cartaz de uma festa, uma propaganda, claro. E a quantidade de informações que eu tenho ali, de várias naturezas. Ordinal, né? Então, o primeiro prêmio isso, o segundo prêmio aquilo, nananana, datas, né, qual que é, dia de qual show, qual atração, tarará, tarará. Deixa eu lembrar aqui os valores, né? Então, para você ler, você precisa de conhecer vários sistemas numéricos
né? Vários sistemas de medida, sistemas ordinais, sistema cardinal e tal, para você se informar sobre uma festa. Não mais um. Quanto de dinheiro tem aí? Ó. Ó. Tem uma, vamos ver, João, tem uma nota de 10 ali. Tem uma nota de 5 lá atrás. Ó, como é que vocês sabem que essa nota é de 10? E depois? Tem uma nota de 10, uma nota de 5. Aí tem 1, 2, 3. Moeda de quê? O que é de R$1, não é de 25 centavos? A de 1 é maior que a 25? A de 50 é menor. Ela é mais gordinha lá. As de cima são de 50. Mas a de 1 e a de 25 são grandes. Mas a bordinha da de 25, ela é diferente da de 1. Ela é toda ranhurada. Isso eu fiquei sabendo depois que eu fiquei fazendo essa palestra algumas vezes. Né? Ela é toda ranhuradinha. Né? Que é, para quem não enxerga, poder. É de R$1 mesmo. É de R$1 mesmo. Porque a de 25, ela é quase do mesmo tamanho. O tamanho é difícil de comparar assim. Mas a lateral dela é com ranhura o tempo todo. E a de 1 é ranhura e depois lisa. Ranhura, lisa, ranhura. Muita gente vai olhar. Deixa eu ver esse negócio. Por que a gente não tinha... Eu nunca tinha reparado nisso. Porque eu tenho outro modo de reconhecer, que é o visual. Mas para quem não tem, ele tem outra estratégia de leitura da moeda. Né? As notas, agora nós estamos passando por uma mudança das notas, que elas agora também têm tamanhos diferentes. Né? Não, para a leitura isso facilita, mas principalmente para evitar você falsificar usando papel moeda mesmo. Né? Muito bem. Então ali vai dar 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, R$20. Né? R$20 ali. Não, são 3 moedas de 1 ali, ó. 3 moedas de 1. Ah, tá. Né? Queria só fazer um comentário. Eu fui consultora do INAF. Não sei se vocês sabem o que é esse. INAF é um indicador nacional de alfabetismo funcional, que é uma pesquisa que não é escolar, é uma pesquisa feita com pessoas de 15 a 65 anos, domiciliar, amostral domiciliar, e ao invés de ser atividades escolares, são algumas tarefas que são propostas ao entrevistado. E uma delas era contar dinheiro de mentira, né, mas é contar lá uma certa quantia de dinheiro. Não lembro, era uma coisa assim, 60 e tantos reais e tantos centavos, uma coisa assim. Né? E para nossa surpresa, claro, o índice de acerto é alto, mas não tão alto quanto a gente imaginava. Né? E a gente tem uma hipótese sobre isso, que é uma atividade que precisa etapas. Né? Você precisa contar as notas, contar os centavos, você precisa organizar e controlar. Então, não foi. A gente achava que ia ser uma coisa em perto de 100% de acerto. E não foi. Assim, não atingiu 90%. Eu acho isso pouco, né, para uma atividade para a população acima de 15 anos. Né? Eu botei essas duas fotos porque elas têm intenções diferentes. Quer dizer, uma está mostrando uma quantia. Aqui, essa foto é uma foto de divulgação quando vieram as notas novas. Né? Então, o que está interessando aí é menos a quantia e mais a forma da nota. Né? Assim como quem não enxerga utiliza essa dimensão da moeda, que é a sua borda, também a nota
tem estratégias de leitura, né? No trabalho da Celeste tem uma cena lá que a professora está dizendo assim, é um trabalho num projeto de EJA que acontece na Associação de Catadores de Papel e Materiais Recicláveis de Valadares, nas Canárias. E aí, um dia, a professora estava querendo lembrar que na hora que escrevesse dinheiro era para colocar cifrão, né? Ela estava querendo chamar atenção para esse modo de escrever dinheiro. E aí ela perguntava assim, então, gente, aí eles anotaram lá a quantia, então, gente, quando é dinheiro, o que vem escrito no dinheiro? O que está escrito? Então, ela tentando lembrar que eles recuperassem que antes de dinheiro escreve R cifrão. A gente viu que nem sempre isso é verdade, viu lá no folheto do supermercado, que eles não tiveram nenhuma preocupação de fazer isso, né? É só quando tem dúvida sobre o que é. E aí uma senhora responde assim, no dinheiro, tem uns dinheiros que tem uma onça, outro dinheiro tem escrito um macaco, né? Tem uns dinheiros que estão escrito uma tartaruga, né? Isso nos chamou a atenção, porque às vezes a gente nem, qual é mesmo o bicho que tem em tal nota, nos passa desapercebido, porque a gente não usufrui desse código. O código está lá, né? A gente não usufrui desse código, mas porque nós somos muito mais ambientados com o código numérico que está na nota. Mas outras pessoas podem usufruir, podem achar mais fácil, ou, digamos, às vezes é uma figura de linguagem, né? Em tempos de antanho, quando tinha o Barão do Rio Branco na nota de 1.000, que depois virou nota de sei lá o quê, cruzeiro, né? Mas ela já foi muito dinheiro, né? A gente fala assim, lá vai Barão, né? Então, esse Barão era 1.000, né? Era a cara do sujeito que estava lá. Prefiro as tartaruguinhas. Aqui. Muito bem. Vamos ver quem lê esse texto. Etiqueta, beleza. O que está escrito nessa etiqueta? O tamanho. Está escrito lá a composição do tecido. Agora me diz assim, eu não estou entendendo esse tecido, ele é 50% uma coisa, 50% outra, 50% outra, 50% outra? Está em duas línguas. Né? Veja que a gente sabe isso porque a gente está acostumado a ver isso. E a gente já supõe, né, que um produto manufaturado, ele é um produto também de exportação, portanto, tem a instrução em duas línguas e tal. Bom, agora, e aí? Depois, o que está escrito? CNPJ, vocês estão me enrolando, né, gente? Eu quero saber o que está escrito ali, ó. E quais são as instruções? Primeiro é para lavar a mão. Ela pode ser lavada à mão e à máquina. Porque senão tinha uns tracinhos embaixo. Eu colei ontem, confesso. Segundo, o que está lá? Não pode usar alvejante. Tá? O triangulinho não pode usar alvejante. Terceira. Não pode centrifugar, não pode secar em tambor. Muito bem. Ali, passar. Pode. Com ferro fraco. Porque só tem um pontinho no meio. Se pode um pouquinho mais alto, tem 2 pontinhos. Se pode passar com ferro quente, tem 3 pontinhos. Eu também olhei isso ontem, gente. Desculpa. A outra. Não secar em secadora. Né? É o contrário. Esse aí que parece um envelopinho que tem que secar em varal. Pode secar em varal. Esse W eu não consegui descobrir o que é. Eu acho que é o tipo de lavagem a seco. Não, aquele lá do coisa é que não pode lavar a seco. Mas tem, nesse conjunto lá de lavagem a seco, tem lá com os produtos que você pode lavar a seco. Eu acho que é esse, mas esse com Wzinho eu não consegui achar. Mas enfim. Bom, veja que é um código. E
supõe, né, que não é tão conhecido assim. Embora, se você fizer uma coisa errada e for lá reclamar, eles vão dizer para você, mas a gente avisou que não podia usar alvejante. Né? Então, é uma instrução ao leitor, né, ao consumidor, mas é também uma garantia, principalmente uma garantia para o fabricante, o vendedor, etc. Vamos lá, mais um, por favor. Não passa ainda não. O que é isso? Ah, vocês são espertos demais. Essa é uma tabela muito complicada, que é uma tabela de dupla entrada. Né? Também no ENAF, a gente vê que menos de 13% da população, eu acho, brasileira acima de 15 anos, é capaz de ler uma tabela de dupla entrada. E essa é uma tabela de dupla entrada que aparece como a Shirley já falou, na meia, no pacote da meia. Né? Porque mora no calor, quando eu falar disso no Rio Grande do Sul, eu falei disso em Curitiba, todo mundo sabia o que era. Mas então você vai querer, olha, porque é sofisticado esse negócio. Porque você vai comprar a sua meia, você não pode abrir o pacote, você não pode experimentar. Então você tem que, sem abrir o pacote, tomar essa decisão de qual o tamanho que você vai comprar. Então você olha a sua altura, então eu que meço 1,55 m e meio, né? Olho lá, a linha lá. A altura está também em duas escalas, na escala do sistema métrico decimal e na escala do sistema inglês, então está em metros, né? E em polegadas, tá? Então você vai lá, então a minha linha é a terceira linha ali, e aí eu vou lá no meu peso, 58, né? Aí vai lá, no meu peso está lá, e aí eu olho onde aquela coluna dos 58 se encontra com a altura de uns 55,5, né? E aí eu falo, minha meia é a média. Né? Então, veja, a gente é demandado, quem usa meia sabe comprar, porque às vezes o fabricante muda um pouco o que é o pequeno, médio e grande, então você tem que olhar, claro que você compra sempre a mesma, mas se você for comprar outra, ou se você mudar, né, seu manequim, também vai comprar outro, e você usa um código bastante sofisticado, né? Vamos lá, mais um. E essa? É engraçado as pessoas sem fazer o cartão de vacina. Não, é uma tabela que tem no cartão de vacina, né, gente? Não tem nada a ver com a vacina isso. Que serve para fazer o quê? Acompanhar o crescimento. Na verdade, essa imagem aí é uma imagem de instrução do agente de saúde, né? Então, você vai lá, cada mês, essa aí é de acompanhamento do peso, né? Então, a cada mês, você vai marcando ali, e aí o que eles estão dizendo, o importante não é onde ele está, mas se ele vai acompanhando uma curva dessas, né? Então, a instrução está falando assim, se de um mês para o outro dá uma curva assim, como essa, aí nós matemáticos iam dizer, né, com a inclinação positiva, derivada positiva, né? Tá lá, tá tudo bem. Se de um mês para o outro ficou, claro, nós estamos pensando no bebê, né? Ficou reta paralela ao eixo ali, né? Atenção, e se caiu é problema, né? Se ela está no primeiro, no segundo, está lá em cima, naquela curva de cima, ou na vermelha ou na verde, isso interessa pouco. O importante é ele acompanhar uma, né? Agora, isso também eu vou te dizer que eu só vinha saber quando tive filho. E eu lembro que meu marido falou assim, meus meninos sempre são de curva, todo mundo baixinho, né? Sempre são de curvas abaixo da curva dos 50%. E aí meu marido falou assim, mas por que meu menino está abaixo na média? E a médica falou para ele, porque é uma média. Então, tem uns que estão acima, outros que estão abaixo. Não é? Então, veja, o argumento... Então, a preocupação do pai, ela responde com um argumento técnico, matemático. Né? Vamos lá. Isso aí. Que cena é essa?
É uma prancheta de... A gente. O técnico de basquete. Né? Como que a gente sabe que é de basquete? Porque e também o que está desenhado no croquis da quadra, né? Se a gente ficou na dúvida, normal, ninguém tem a obrigação de conhecer, né? Mas quem conhece de esporte bate o olho. Olha, isso aí é quadra de basquete. Agora, quando vocês chutaram vôlei ou futebol de salão. Por que a gente não vê o técnico de futebol de campo fazendo isso? Por quê? E o jogo não para, né? Talvez ele faça isso no treino, mas durante o jogo só se faz em jogos que param. Então, quando eu vejo e imediatamente eu penso que está na mão de um técnico, isso não está ali, né? Nós estamos aqui. É porque eu estou acostumado com a prática de ver, de jogar ou de assistir, né, jogos desse esporte. E eu sei que é um esporte em que tem esse espaço para que o técnico faça isso. Veja, então, não está só ligado a gente entender o que ele está falando. Claro que você precisa ali. Você precisa de conhecer o croquis para você. Precisa de saber fazer uma coisa que não é trivial, que é, vendo o croquis, imaginar a quadra, que não é trivial. Isso é uma habilidade que é culturalmente aprendida, né? Que é como é ler mapa. Né? Eu estava aqui na pousada e tinha um mapa na parede, e eu falei, você não tem um mapinha? Aí ele falou assim, eu tenho, mas esse daí está errado. Aí eu fui olhar o que era o errado. Não, é porque o mapa da pousada estava desenhado como é a rua, na posição. E o mapa do papel estava com o norte em cima, o sul embaixo, né? Como é tradicional. Né? E, portanto, ele estava ao contrário do que estava. Mas ele não estava errado. Né? Era só eu virar de cabeça para baixo. É claro que o nome das ruas ia ficar de cabeça para baixo. Mas o mapa era aquele. Né? Então, vê que não é trivial a leitura de mapa, até para ele que estava acostumado a ler aquele mapa. Né? Então, você tem ali uma parte técnica, mas você tem uma parte social. Né, que eu imagino que um técnico vai utilizar isso num jogo que para durante, depois fala, agora só falta, ele tem um segundo. Então, né, você vai fazer isso e isso, ele para o jogo, fazer isso e isso, você joga a bola lá, e se ela tiver já descendo, a cesta vale. Né? Então, isso daí é uma caixa de brinquedo. Tem 3 números ali, quer dizer, 4, né? Tem lá 9, 16, tem 3 linhas ali. Tá 9, 16, depois tem 42005, depois tem 329. O que significa aquele 9-16? Idade. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito lá? As letrinhas? Vocês imaginaram, né? 9 a 16 é uma idade. O que é aquele 329 ou 329? De pecinha, que é esse brinquedinho cheio de pecinha. E aquele 42005? É o modelo. Já brincou de Lego? É o modelo, porque eles vendem vários modelos, né? Várias caixinhas, né? O idade, todo mundo sacou aqui que era idade, porque isso é lei no Brasil, isso tem que ter na caixa dos brinquedos. Então, todo mundo aqui que tem essa prática social de comprar brinquedo, ou de ver caixa de brinquedo, sabe que essa informação está lá. A outra é o número de peças. Então, quem conhece brinquedo de montar, já... A outra já é um pouco mais restrita, né? Porque nem todo brinquedo tem esse modelo.
né? Então, são brinquedos que tem séries e tal, é que vão ter. Então, já é... Então, veja, não depende só da gente saber ler números. Porque cada número aí tem uma natureza diferente. Um é o número de medida, né? Medida de idade, 9 a 16. O outro é o número cardinal de quantidade, que é 329 pecinhas. E o outro é um número de identificação, não tem nada a ver com quantidade nem com medida. É uma identificação, um código. É como é a carteira de identidade. Então, ler números não é uma coisa trivial, né? Eu tenho que ver que tipo de número eu estou lendo, para quê. Vamos lá. Isso aí é uma propaganda que eu acho que nem existe mais esse serviço, né, de você escutar a historinha. Eu vou passar, nós vamos ler. E aí? Quadro de medalhas. Aí a gente já deve ser de Olimpíadas, né? Porque é muita medalha para ser uma competição só, né? Então, é um quadro de medalhas das últimas Olimpíadas, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Está lá. Um modo de classificar. Diz que isso não existe na Olimpíada, quem faz isso é a imprensa, isso não é... Mas, enfim, está lá a classificação, que é uma classificação que a gente pode achar engraçada, né? Porque o que conta são as medalhas de ouro. O que conta na classificação são as medalhas de ouro. Então, você vê lá um país feito a Coreia do Sul, que tem só 21 medalhas, está na frente de quem tem 28, 29, tarará, tarará, porque ela tem mais medalhas de ouro. Tá? Muito bem. Eu estava vendo lá um programa sobre avaliação da participação do Brasil e tal, tal medalha de ouro em relação às de Londres, não sei o quê. E aí uma comentarista falou assim, não, mas a gente tem que pensar o seguinte, em Londres, o Brasil participou, não vou me lembrar os números, mas acho que é 37 finais. E no Rio de Janeiro ele participou de 80 e tantos, ou 70 e tantas finais. O que eu estou querendo chamar a atenção desse comentário é que eles estavam, ambos lá na discussão, usando números. Um usando quantas medalhas ganhou, e a outra, ou que lugar que ficou na classificação, e a outra dizendo, não, mas vamos pensar também numericamente, mas vamos pensar quanto mais ele participou de finais. São duas métricas. Mas ali, o que importa é que são métricas usadas como argumentos. Não serve só para medir, serve para argumentar. Da mesma forma que aquela régua naquela beira do rio ali serve para tornar mais dramática a foto. Então, toda essa conversa, primeiro é para mostrar que eu preciso de matemática para ler. Tá? Então, quando eu penso a escola como uma agência de letramento, isso não tira a matemática da sua função, mas coloca ela no seu lugar de uma dimensão das práticas de leitura. E outra, que não basta eu me preocupar com a apropriação dos sistemas, dos códigos. Porque eu tenho que saber para que esses códigos estão sendo usados. Mas também eu não posso me descuidar deles, porque senão eu não consigo entrar no argumento. Tá? Vamos mais. Bom, agora por que isso acontece? Porque os textos refletem o modo como a gente vê o mundo. E a nossa sociedade, além de grafocêntrica, ela é quanticrata, para o bem e para o mal. Tá? Assim, quase todos os textos que a gente vê circular, eles envolvem algum tipo de sistema métrico, quantitativo, ordinal. Não é porque isso é da natureza humana, não. Isso é da nossa cultura. Né? Tem uma cena que a professora Ana Gomes conta. Ela, professora, trabalha com educação indígena e eles foram trabalhar numa aldeia pouco ainda conhecida
Então, tinha lá o seu protocolo, foi o grupo de bolsistas e tal, e mestrando, doutorandos, e com o seu protocolo e tal, e a ideia era, cada um ia para um lugar e tal, e de noite reunia todo mundo, tanto a equipe quanto os representantes das lideranças e outras pessoas da aldeia e tal. Eles falavam pouco português, poucos falavam português. E aí, então, no final do dia, cada um saiu com o seu protocolo, sua prancheta, não sei o quê, tá, no final do dia eles começaram a conversar. E aí, então, uma das pessoas da aldeia pediu, então, que a liderança que falava português perguntasse para eles o seguinte: na sua língua, todas as perguntas começam com quanto? Eles pegaram, então, o protocolo de pesquisa e viram que tudo que eles estavam perguntando, assim, quantas pessoas na família, quantas pé de milho, tudo, este faz parte do nosso modo de conhecer. Né? Então, você vai ao médico, ele vai te mandar fazer exames de laboratório, às vezes não vai nem te examinar, dependendo do tipo de queixa que você tem. É o nosso modo de conhecer, olhar lá quanto você tem disso, quanto tem daquilo outro. Ele te faz um monte de perguntas, ele te mede de várias maneiras. Isso faz parte do nosso modo de conhecer, que é da modernidade. Né? Isso, claro, nós tivemos muitos avanços por conta disso. Nós estamos aqui, temos a luz, tem som, está gravando. Né? Isso tudo vem de uma ciência, de uma tecnologia produzida com esse apego, digamos assim, a esta matemática tão métrica feita a que nós veiculamos, né? Tem essa hegemônica. Mas também ela nem é universal, nem é natural e nem é a única possível, e nem é sempre boa. Né? Bom, então, por isso, né, eu comecei com essa conversa de alfabetização, alfabetismo e letramento, justamente para mostrar que esses conceitos têm uma dimensão, digamos, matemática, não é uma analogia, é uma inclusão, é uma dimensão do letramento. Eu vou falar também de alfabetização matemática para me referir a essa coisa da apropriação dos sistemas, tá? De falar de numeramento, que são, quando eu estou preocupada com as práticas sociais, né, isso já é mais comum, a gente vê na literatura, e eventualmente também usar esse termo alfabetismo matemático, quando eu estou pensando nessas práticas sociais de leitura matemática, mas ainda pensando na relação do indivíduo. Porque às vezes eu estou preocupada com o indivíduo, às vezes eu estou preocupada com a prática social, como lá no caso da Bila. Quer dizer, uma coisa é o que a Bila sabe sobre o código, que está no campo da alfabetização, tem as práticas sociais de leitura que a Bila se apropriou, que é, por exemplo, o gênero textual, o jornal, o logo e tal, mas tem uma coisa que é uma prática social que vai além do indivíduo, ela perceber a força que tem, o poder que tem a leitura naquele contexto familiar, enfim, naquela sociedade. Vamos pensar um caso agora, né, aqui mais matemático. Então, também caso familiar, na crônica familiar, no sítio com a minha sobrinha, que tinha 8 para 9 anos, era um carnaval, e ela falou: tia, vão fazer pipoca? Aí eu falei: Fernanda, vão sim. Pega para mim o pacote que está ali na despensa. Aí ela sabe, né, se você vai, deixa as coisas lá e tal. Ela já falou: tia, mas tem que olhar o prazo de validade. Aí eu falei: é isso mesmo, Fernanda. Olha para mim aí o prazo de validade. A Fernanda pegou o pacote, virou o pacote e foi direto lá num carimbo onde estava escrito isso. Val 10 abre 2011. Isso era carnaval, né? Fevereiro de 2011. Aí ela falou comigo assim, e ela leu, validade, 10 de abril de 2011. Falou: tia, não vai dar, ainda não chegou.
vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos para a Bila, vamos fazer para a Fernanda. Vamos pensar assim, o que sabe a Fernanda? Toca um para nós. Mais um, só. A Fernanda sabe muitas coisas sobre o código. Aliás, o código difícil, né? Porque não estava escrito validade. Ela leu Val, e ela leu aquele 10, que aquele 10 era 10 dia, e o outro que era ano. E ainda, ela sabe, e o era abril, e ela sabe a sequência. Ela sabe como é que o sistema de medida de tempo funciona. Nós estamos em fevereiro, não chegamos em abril ainda, né? Agora, a Fernanda sabe também coisas sobre o gênero embalagem. Porque ela não teve dúvidas, foi assim, na hora que eu falei, olha aí para mim, ela imediatamente virou. Porque uma coisa é onde fica o rótulo que sai da fábrica, né, para todos os pacotes é igual. E outra coisa é o carimbo de validade. Em cada pacotinho, em cada lote vai ter um carimbo. Então, imediatamente ela virou. Já me fizeram 5 minutos. Ah lá, ela falou assim, 5 minutos. E eu li, né? Só falta, que é prorrogação, só falta isso. Eu vou rapidinho. Ela sabe também muitas coisas sobre o poder que tem este número carimbado no pacote. Este número define se eu vou comer pipoca ou não. Ela não sabia como é que funcionava bem o negócio da validade, né? Então, por isso que o caso foi lembrado, né? Porque talvez se ela tivesse lido e a gente tivesse feito pipoca, eu não ia guardar esse caso. Mas isso é menos importante do que, olha como ela sabe o poder que um carimbo que alguém lá na fábrica fez no pacote define no meu dia, na minha prática de comer pipoca ou não comer pipoca daquele saco, né? Então, vê, um caso simples tem várias dimensões dessa prática de leitura. Agora que eu vou ter que correr mesmo, vamos lá, porque eu quero ver como é que isso, eu vou andar. Você sabe que é disso então que eu estou falando, vamos lá, rápido. Lembrando que eu estou só chamando a atenção que quando eu falo de numeramento, não é uma analogia ao letramento. Não é o que é em português, agora eu vou transferir para a matemática. Porque eu estou falando de letramento, eu estou falando de práticas de leitura. Meus colegas da matemática não gostam muito dessa função coadjuvante da matemática, não. Mas eu acho que é isso mesmo. É para ganhar o Oscar de melhor coadjuvante, mas é uma função de coadjuvante. Porque o que nós temos a fazer no ensino fundamental, não acho que não é nem no primeiro ciclo, no ensino fundamental, é ampliar as práticas de leitura dos nossos alunos. Então, a pergunta que me foi feita, qual que é a perspectiva para matemática, português, geografia, história, ciências, educação física, música, né? Tudo isso é ampliar as nossas práticas de leitura, de várias leituras, de vários gêneros textuais, de vários tipos de texto, né? Eu vou andar rápido com essa parte de conceito, porque eu quero mostrar um pouquinho disso na sala de aula. Pode correr ali. Ah lá. Vou... Tarará, tarará. Isso, agora vamos lá. Eu já falei sobre isso. Eu quero... Vai lá. Agora ele foi muito. Volta, para. Aí tá bom. Não, naquele mesmo. Aí. Eu quero um pouquinho disso na sala de aula, tá? Então, voltando. Quando eu estou identificando essas dimensões, não é para hierarquizá-las. Então, assim, então eu vou fazer alfabetização, não fazer letramento, não fazer letramento. Elas não estão competindo. É tudo ao mesmo tempo agora. Porque a prática de leitura é uma só. É só para nós que somos profissionais, né, que somos estudiosos. Isso são as mesmas pessoas, né, os profissionais e estudiosos, devíamos sempre ser as mesmas pessoas, né, para que a gente distinga e dê a importância a todas essas dimensões. Então, vamos pensar primeiro do ponto de vista da alfabetização matemática na escola. Então, às vezes vem para nós assim uns descritores do tipo assim: ler número de 4 algarismos com 1 ou mais zeros intermediários. Um toquinho.
Esse número aí atende a esse descritor, né? Número de 4 algarismos, tem um 0 no meio, né? Que número é esse? 8.012. Agora, esse número aí também atende a esse mesmo descritor, né? Um número de 4 algarismos, com um 0 intermediário, ainda tem aquela coisa que a dezena a gente lê junto, um é 12, outro é 17. Esses são números, do ponto de vista matemático, idênticos, né? Digamos assim, da configuração deles. Vocês acham que é tão fácil ler o primeiro quanto é ler o segundo? Não. Por quê? O segundo é o ano que nós estamos. Então, o cara está careca de ver esse número escrito para todo lado. O outro também, viu, gente? Só que na contagem chinesa. É o ano que nós estamos. Tá? Mas a pessoa está careca de ver esse número para todo lado. Então, ela lê igual a Bila leu. Mesmo que ela não saiba ler um número de 4 algarismos com 0 intermediário. O que não quer dizer que isso não é desimportante. Porque isso também vai ajudar a ela ler o 8.012. Né? Só que nós não podemos, na hora que nós estamos prestando atenção no fenômeno, a gente tem que lembrar que todas essas circunstâncias interferem no modo como a gente vai interpretar o que está acontecendo. Outra. Esse caso aconteceu, na educação de adultos. Olha, o caso simples, né? Não tem mais escolento possível, mais matemático possível, que é um arme efetue, né? E aí a professora deu essa atividade, uma turma de equivalente a terceiro ano, assim, da EJA, e aí os alunos começaram a fazer, e de repente uma começou a falar assim, não dá. Essa aqui não dá. Professora, como não dá? Dá sim, gente. E era gente que fazia conta de cabeça, tarará. Não, mas tem uma aqui que não dá. Não, tem duas que não dá. E aí a professora foi olhar o que ela estava fazendo e viu isso. Ô, gente, porque conta deitada só existe na escola. Só existe na escola. Não serve, quer dizer, a conta deitada, ela é só uma narrativa. Ela não se presta a efetuar a conta. Por isso que a gente dá arme e efetue. Porque ela, em pé, que usufrui da característica do sistema de numeração e facilita a gente fazer a conta. Então, escrever a conta assim, é um ritual de escola. Se eu não ensinar essa escrita, não tem jeito da pessoa saber. Porque na vida essa conta não aparece. Então, eu estou chamando a atenção, isso é um caso corriqueiro, mas é porque, às vezes, a gente naturaliza as práticas escolares. Fica parecendo que aquilo é o jeito que o mundo funciona. E não é, aquelas coisas funcionam só na escola. Último caso de escola, para eu passar para os outros dois. Deixa eu contar um caso. Vai lá, mais um. Esse caso também, caso com filho, né, gente? Mudou de escola para a primeira série, antiga primeira série, né? Então, e para casa veio isso. Pode ir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. É isso. Isso. Para casa. Os outros meninos são alunos que vinham da escola, o meu menino tinha acabado de entrar nessa escola. Então, veio esse para casa. Mamãe ganhou 5 rosas e 8 margaridas. Quantas flores mamãe ganhou? Desenho, operação, resposta. De que esse problema trata? Do ponto de vista pedagógico. Adição e o que mais? Inclusão de classes, né? Porque o menino tem que perceber que margarida e rosa são flores, né? São outra categoria. Veja, tem uma sofisticação aí. Bom, o que se espera que ele faça? Some. No desenho lá, desenha as 5 rosas, 8 margaridinhas, ponte lá, né? O Chico, meu filho, pegou, botou primeiro a resposta, porque 8 mais 5 ele sabia quanto era, ou contou na mão, sei lá, botou a resposta. Depois ele escreveu a conta, porque sabia que isso que ia fazer. E, por fim, ele desenhou uma carinha com um balãozinho escrito, obrigada. Claro, ela ganhou esse tanto de flor, gente. É o que se espera, né? Que se faça, seja educado. Veja,
A professora, claro, queria um desenho que eu ajudasse ele a fazer a conta. Só que ele, primeiro, não estava precisando daquilo. E não sabia o ritual. Isso é um ritual escolar. Estou falando que isso é desimportante ou é errado, não. Só que isso é uma prática cultural. Isso não é natural que o aluno perceba o que é que a gente quer. Tá? Agora, só mais 2 exemplos e eu encerro. Eu quero dar exemplo de outro. Não, eu vou pular esse. Infelizmente, eu adoro essa história, mas vamos lá. Vamos lá. Ah, não, eu vou voltar. Não, tá bom. Volta uma. Esse caso é um caso interessante do INAF também. De um ano para outro, essa pesquisa ia de 2 em 2 anos. Então, a gente compara os índices de acerto, como é uma amostra pequena na população brasileira, você repetia o mesmo teste. Não é escola e tal, né? Então, e aí, são 2.000 sujeitos e tal, e aí você vai vendo a evolução dos resultados. E, geralmente, os resultados vinham melhorando, mas é uma melhora de um ano para outro muito pequena. Porque não mudam tantas relações, tantas coisas, que tem uma melhora tão substancial. Mas essa questão, em 2002, 2004, dá quase o mesmo índice de acerto. Quando chega 2007, dá um pulo, assim, de, acho que uns 5 pontos. Isso é muito. Aí, gente, o que aconteceu com essa questão? Uma questão era, o piso de um salão retangular, que mede 8 metros de comprimento por 3 de largura, será coberto completamente por um carpete. Quanto vai medir esse carpete? E a outra questão era, o piso de um salão retangular mede 8 metros de comprimento por 3 de largura, será coberto completamente por um carpete. Quantos metros quadrados vai medir esse carpete? O que está diferente numa formulação e para outra? A pergunta. Porque na primeira pergunta, o cara que tem a prática social, o cara que é de escola, responde 24 metros quadrados. Mas o cara que tem a prática social responde 3 por 8. Porque se for outra medida, não cabe lá. Agora, na pergunta de 2007, está explicitado o que eu estou querendo saber. Eu estou querendo saber a área. Quantos metros quadrados? Por exemplo, se eu for pagar por metro quadrado, ou comprado por metro quadrado aplicado, né? Então, tem lá uma explicitude que faz com que a prática social que está envolvida na cabeça de quem elaborou o problema seja explicitada para o outro. E esse exercício nós precisamos fazer, e ele depende da gente compreender que as práticas matemáticas são práticas socioculturais. E que não adianta, passa mais um, não adianta a gente achar, porque a gente envolveu um contexto não escolar, que a gente contextualizou. Esse exercício, por exemplo, nota de compras abaixo não está totalmente preenchida. Complete as lacunas assinaladas em verde. Então, a pessoa fala, não, está vendo, está num contexto aí de nota de compra, um contexto. Não, gente, porque ninguém preenche nota de compras desse jeito. Né? Não existe isso, que você sabe quanto que deu e você vai olhar quantos que você comprou. A menos que tenha, caiu um café na nota, borrou, agora eu tenho que passar ela a limpo. Aí, se você criar uma história, faz sentido. Né? Mas desse jeito, não estou falando que esse exercício é ruim. Você pode usar, é um exercício para, né, exercitar a multiplicação. Só não vamos nos enganar de que eu estou trabalhando com uma prática social, porque essa não é uma prática genuína de preenchimento de nota de compra. Não é proibido fazer isso, nem é deseducativo, não. É só a gente saber com que intenção que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso como um exercício. Beleza. Tá? Agora, se eu quero fazer uma prática contextualizada, eu tenho que usar a prática que eu uso naquele contexto. Último caso, agora eu vou passar para frente. Vamos lá. Volta naquela. Porque eu estou querendo mostrar que, às vezes, você mobiliza na escola ideias matemáticas em contextos que não são matemáticos. E isso é muito bom.
porque faz parte de você compreender a intenção daquilo. Isso foi uma aluna minha esse ano que falou, você falou isso aqui, li isso, lembrei de você. Aí ela me deu essa gracinha dessa tirinha. Que aí está lá o Snoopy escrevendo, meu amor, sem você, meus dias são intermináveis. Dias parecem semanas, semanas parecem meses, meses parecem anos, anos parecem séculos, séculos parecem... você entendeu o espírito da coisa. Né? Veja, ele para a graça da tirinha, era a tirinha que o namorado tinha mandado para ela. Né? Nessa declaração de amor, ela supõe um conhecimento da medida de tempo, né? Que é preciso mobilizar para entender a gracinha da... Não é isso, vou usar isso para trabalhar medidas de tempo. Não é isso não, gente. Eu vou usar as medidas de tempo para eu entender a gracinha desse texto. É claro que, ao mobilizar, eu estou, digamos assim, atualizando esse conhecimento. Mas o que interessa aqui é o cartãozinho, não é a matemática. Por isso que eu falei que nós somos coadjuvante. Último caso, e eu juro que eu encerro, vou pular esse. Esse. Não, esse. Volta. É o último caso que eu vou contar, eu acho esse caso uma delícia. A gente trabalha com um projeto aqui, que é o nosso Escola Pesquisa Sua Opinião, que é um trabalho que a gente faz com professoras e professores, para que eles orientem os seus alunos a fazerem pesquisas de opinião. E esse caso, então, a professora tinha desenvolvido atividade com os seus alunos da educação de adultos, e eles estavam lá fazendo os gráficos, né, da pesquisa. E aí, então, fazendo no computador. Aí a professora falou, então agora qual tipo de gráfico vocês acham que devemos fazer primeiro? O de colunas ou o de setor, o de pizza? Aí, as pessoas aí são pessoas adultas, né? Aí a Dione falou assim, acho que é o de barra. Aí o Jurandir falou assim, pode ser o de barra. Aí ela está contando. Aí eu expliquei aos alunos como procederíamos para fazer o gráfico e produziríamos o gráfico de barra. Aí a professora depois falou assim, então agora vamos fazer o gráfico de pizza também? Aí, vamos fazer o de pizza também? Aí todo mundo respondeu que sim. Aí a professora falou, então, Nelson, vai lá no mesmo lugar que a gente foi antes. Aqui, isso aí é uma dissertação de mestrado, depois eu passo para vocês qualquer, que ela é linda. Aí a professora, nesse botão mesmo, só que agora não é esse tipo de gráfico que nós vamos fazer, não. Qual que é? Aí a Johnny, é esse daqui. Aí apontou para o ícone do gráfico de setores. Pula para mim. Olha que interessante, se a gente vem aqui em rótulos de dados, podemos pedir para o computador calcular as porcentagens, que ele mesmo calcula, querem ver, que bacana, bom saber. Então, bom, produziram esses gráficos. Aí a professora falou que o Excel deu de presente para ela essa situação, porque ele já estava graduado para fazer de 0,2 em 0,2. Só que esse gráfico era de número de pessoas entrevistadas, homens e mulheres. E aí produziu esse gráfico, o sexo do entrevistado, né? Pouca gente, era uma pesquisa pequena, era 10 homens e 10 homens e 11 mulheres, mas o gráfico ficou desse jeito. O gráfico não está errado, o gráfico está certo, né? Aí, ou o gráfico de barras, o gráfico de setor, que é aquele lá. Mais uma. Aí a professora começou a conversar com ele. Qual que é a diferença entre os dois? Aí ele fala, só o formato. Se vocês fossem mostrar a pesquisa de vocês para alguém, qual seria o melhor? Aí todos eles responderam que o melhor era o gráfico de barras. Aí ela perguntou, pula para mim? Aí o João Paulo falando, porque nele dá para ver que a diferença é maior. Aí a professora perguntou, e qual que é a diferença? Aí ele falou, ixi, só um. Aí, pois é, e olhando o gráfico, a Dione falou, parece muito. Aí o Jurandir falou assim, olha só. Aí a professora, então esse gráfico, gente, engana a gente. Aí o Nelson falou, é isso que eles fazem na política. Aí a professora, isso mesmo, tem umas pesquisas eleitorais que eles aumentam a medida do intervalo para dar a impressão que a diferença é maior. Aí a Dione falou, tem que ficar atento. Então, repara, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de práticas matemáticas
que nos ajuda a ler o mundo, ler com criticidade. Um mundo que é, querendo a gente ou não, marcado pelas relações quantitativas. Então, os textos que estão à nossa disposição, ou que nós precisamos ou queremos acessar, eles são marcados pelas métricas, pelas quantidades, e isso exige de nós um modo de abordá-lo, e é responsabilidade da escola dar acesso a isso. Então, voltando na pergunta da Graciele, né? De ontem? Ela está aqui? Graciele, está tudo por sua causa. Voltando na pergunta da Graciele, o que é que a universidade tem a ver com a sala de aula? Então, eu acho que num programa de pós-graduação em educação tem a ver com isso, da gente disponibilizar, desenvolver e disponibilizar. Né? Por isso que essas coisas têm que ser publicadas, têm que estar na tese, têm que estar nos artigos e tal. Disponibilizar instrumentos para a gente resgatar e ajudar a entender, ao trabalhar com a complexidade da sala de aula. Para a gente não deixar, ontem o Cury falou muito sobre os discursos, a gente não deixar vingar esse discurso de que qualquer pessoa pode dar aula, como se o ambiente da sala de aula fosse um lugar sem mistérios. É nossa responsabilidade de pesquisador olhar para a sala de aula e falar, olha como esse negócio é complexo, olha como o profissional que trabalha ali precisa de uma formação, precisa de salário digno, porque ele precisa de estar antenado, ele precisa de boas condições de trabalho, porque ele trabalha num ambiente com muitas complexidades. E o que nós temos aqui, olha só, essa coisa que é ler um negocinho, clicar num botão para escolher um gráfico, está envolto em muitas práticas sociais e tem uma intenção política de escolher este gráfico ou aquele, que não é só técnica. Né? Então, o nosso trabalho de pesquisador é um pouco evidenciar essa complexidade e um pouco trazer instrumentos para a gente lidar com ela. Né? Então, eu espero que é isso que nós estejamos nos esforçando para fazer. Muito obrigada, gente.